Olá, boa tarde. Estão todos nos escutando? Primeiro, meu nome é Georgia, eu sou técnica da CGSAD, aqui do Ministério. Infelizmente, a Juliana Rezende, que é a nossa coordenadora, ela teve que ir para o colegiado do ministro e a gente quer pedir perdão, né? Mais que desculpas, perdão, por esses problemas técnicos que houveram, mas ainda bem que a gente conseguiu, graças ao doutor Marcelo aqui, que teve um insight, né, agora à tarde, de migrar para essa sala. Então, eu vou rapidinho só as regras de agora, tá? O Marcelo, então, vai fazer a exposição dele em 25, 30 minutos. Vocês podem ir colocando as questões referentes à apresentação do Marcelo no chat. A gente vai estar fazendo um filtrinho rápido, só para ele poder responder pelo menos 3 perguntas agora ao vivo. E as outras perguntas a gente vai responder, tanto ele, e aí tanto as perguntas referentes à palestra da doutora Maria Inês, na nossa comunidade, na comunidade de práticas, tá certo? Então, ao final da apresentação, a gente volta e deixa os links para vocês de comunidade de práticas e também fala um pouquinho do laboratório de inovações, que estão todos também ansiosos por ele. Então, eu vou chamar o doutor Marcelo para começar a conferência dele, tá? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer esse convite do Ministério da Saúde para poder fazer essa apresentação. Eu vou falar sobre o atendimento a adolescentes, relatando para vocês um pouco da experiência prática que eu tive no Serviço de Atenção à Saúde de Adolescentes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em Braslândia, que é uma cidade a 50 quilômetros do centro de Brasília. É um programa que existe desde 2004, ainda é funcionante, né, e que eu coordeno. Aí vocês estão vendo um e-mail que vocês podem entrar em contato se quiserem. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Então, antes de começar, eu queria falar um pouco sobre algumas peculiaridades da adolescência. Né? Assim, todo mundo sabe que a fase da adolescência ela é caracterizada por grandes transformações, vulnerabilidade e risco. Né? Só que isso não é uma característica só da adolescência. A infância também é uma fase de grandes transformações, de muita vulnerabilidade e muitos riscos. Mas existem diferenças que são muito marcantes entre essas duas fases. Na infância, por exemplo, né, a gente tem muitos riscos relacionados à mortalidade infantil. Né? O que chama mais atenção na infância é justamente esse risco de mortalidade, né? E principalmente doenças infecciosas, doenças respiratórias, doenças diarreicas e em países em desenvolvimento, a desnutrição. Esses são os principais riscos, os principais temas relacionados à infância. Né? Na adolescência, a gente não vai ter esse mesmo perfil. Os riscos relacionados à adolescência são outros. Se na infância se morre muito facilmente, a mortalidade é alta, já na adolescência não. Né? E a gente vai ter desafios que são muito mais relacionados à questão de desafios adaptativos. Né? Os adolescentes vão viver desafios de adaptação a uma nova realidade, a uma transformação que eles estão passando a nível de comportamento, a nível de corpo, vários aspectos. Pode passar o próximo. Então, os desafios dos adolescentes vão girar em torno muito dessa área psicossocial, né? Conflitos familiares, por exemplo, a questão da autoridade em casa, né? Ou problemas com opressão, com rigidez familiar, violência, temas relacionados à sexualidade, a conquista da autonomia deles, que pode muitas vezes ser um processo conflituoso, né? Um desafio que eles têm tem muito a ver com construir uma identidade própria e desenvolver um projeto de vida. Isso pode ser também um tema difícil para alguns adolescentes. A questão da escolaridade, né? A repetência, a evasão escolar também é um tema muito crítico. Né? O envolvimento com comportamentos de risco, com relação à sexualidade, a drogas, né? A conflitos com a lei. Situação de violência, onde você pode ter o adolescente como agressor ou como vítima, né? Um exemplo é o bullying, automutilação, homicídio, suicídio, brigas, né? Transtornos mentais, depressão, transtorno de conduta, uso de álcool, drogas,
o tema da gravidez, que chama muita atenção na adolescência, e de um modo geral esses temas todos, né, que eu englobo tudo dentro da categoria do psicossocial, né, eles mostram, né, a necessidade que o adolescente tem de lidar com novas situações de vida, com conflitos, com frustrações, com questões de relacionamentos, que é tudo uma descoberta para eles. Né? Próximo. Então, eu quero citar aqui um estudo que foi feito pela Organização Mundial de Saúde, que mostra um pouco esses elementos que eu citei agora há pouco. Né? É um estudo que é o impacto global da doença em crianças e adolescentes em 2013 no mundo todo. Né? Então, o estudo mostra que em 2013 ocorreram 7,7 milhões de mortes entre crianças e adolescentes. E se a gente for ver a distribuição dessas mortes, 6,2 milhões dessas mortes, 81% delas ocorreram em crianças pequenas e 12% delas ocorreram em adolescentes. Então, só para retratar aquilo que eu citei anteriormente, né, que o impacto de saúde na adolescência, ele não é tanto em termos de mortalidade, não que não existe, existe, a gente sabe disso, mas não é tanto em termos de mortalidade, né, mas é muito mais em termos do impacto na área psicossocial, na área de saúde mental. Próximo. É o que eu estou mostrando aqui nesse próximo slide. Né? O que impacta a saúde dos adolescentes, principalmente, são questões relacionadas à depressão, distúrbio de conduta, transtorno de ansiedade e todas as outras questões que eu mencionei anteriormente. Isso tudo foi evidenciado nesse estudo e foi evidenciado também na nossa experiência prática no serviço de atenção a adolescentes. Próximo. Isso daí é uma tabela de um estudo que a gente fez no nosso serviço em 2009. Né? Vocês podem ver que o número de 1 a 15, que estão em vermelho, esses números mostram os 15 principais diagnósticos que a gente identificou no nosso atendimento a adolescentes, em ordem de frequência. Né? Desses 15, você tem 11 deles em vermelho, e todos eles são referentes a problemas psicossociais, de saúde mental, de sofrimento psíquico. E 4 dos 15 é que são referentes a doenças físicas, questões físicas, como alergia, acne, cefaleia, obesidade. Né? Então, claro que isso daí é a amostra do nosso serviço, é uma amostra viciada, né? Porque a gente recebia muitos encaminhamentos de conselho tutelar, de escolas, né? Então você vê a alta incidência de TDAH em função dos encaminhamentos da escola. É uma amostra viciada, mas ela reflete, né, bem ou mal, uma realidade que acontece na adolescência, que é esse predomínio, né, de uma demanda por questões de saúde mental ou de questões psicossociais, como você queira chamar. Próximo. Então, diante dessa pesquisa, desse levantamento que a gente fez em 2009, a gente se deparou com alguns desafios do serviço. Né? O primeiro deles é que ficou claro que a gente precisava ter uma abordagem com o adolescente que incluísse essa questão psicossocial. Tinha que ser uma abordagem integral e tinha que ser uma abordagem que não só atendesse a demanda de saúde física deles, mas também essa dimensão psicossocial, essa dimensão do sofrimento psíquico, das alterações de comportamento, dos problemas de saúde mental. Isso era uma das questões que ficou claro com essa pesquisa. A outra questão, que também ficou clara e evidente, é que para poder lidar com essa demanda psicossocial dos adolescentes, a gente precisava incluir os pais ou cuidadores no processo terapêutico. Né? Isso por quê? Né? Primeiro, porque o adolescente ele faz parte de um contexto familiar, e esse contexto familiar é muito importante para o adolescente. Né? A presença parental ela é fundamental para o desenvolvimento do adolescente. E a gente observou que os casos mais difíceis de acompanhamento que a gente tinha eram justamente aqueles casos em que o adolescente não tinha os pais, os familiares ou alguém que se responsabilizasse por eles. E isso eu estou me referindo às questões psicossociais. Né? Para atender um adolescente com DST, ou com acne, ou com uma doença física, isso não se aplica tanto. Mas um adolescente que tem algum tipo de comportamento, como uma agressividade, evasão escolar, conflito com a lei, uso de drogas, a presença de algum responsável para poder ajudar é muito importante. Né? Um outro elemento do porquê incluir os pais e os cuidadores no acompanhamento dos adolescentes
é que muitas vezes a demanda vem da família e não vem do adolescente. No nosso serviço, quando o adolescente chega, a maioria das vezes ele vinha acompanhado da família e a demanda era dos pais, porque os pais observavam que tinha algum comportamento, né, alguma questão que eles identificavam em relação ao filho, que eles queriam ajuda. E nem sempre essa demanda vinha do adolescente. Nem sempre. Às vezes sim, mas nem sempre. Né? Um outro elemento importante para incluir os pais no acompanhamento é que os pais são importantes fontes de informação sobre o contexto que o adolescente está vivendo. Né? Muitas vezes o adolescente sozinho, ele não traz todas as informações que podem ajudar para o seu acompanhamento, para o seu tratamento. E um último elemento importante é que os pais, eles, além de serem parte do problema do adolescente, eles também são parte da solução. Então, eles podem ajudar muito, né, no acompanhamento, eles podem ser personagens principais no acompanhamento desse jovem. Tá? Então, esses elementos que a gente pôde observar a partir dessa pesquisa nos trouxeram um dilema. Né? Porque, por um lado, como foi muito bem colocado na palestra anterior, a gente precisa respeitar a privacidade do adolescente, a confidencialidade da consulta com ele, e isso é uma coisa inquestionável. Né? Mas, por outro lado, a gente também precisa incluir os pais, os cuidadores, ou os responsáveis nesse processo terapêutico que a gente está elaborando para o jovem. Eu vou elaborar isso um pouco mais. Pode passar o próximo, por favor. Então, primeiro, como que a gente lidou com essa situação no nosso serviço? Né? Então, em primeiro lugar, sim, a gente atende os adolescentes, independente da presença dos pais ou dos responsáveis. Isso é uma coisa inquestionável. O adolescente chega no serviço, se ele não está com os pais, a gente vai atender ele, com certeza, ele ou ela. Né? Em segundo lugar, se ele vem com os pais, a gente vai atender ele com os pais, mas vai viabilizar um momento da consulta sem a presença dos pais para poder respeitar as suas necessidades de privacidade e de confidencialidade. Né? E um terceiro ponto é que ele vindo com os pais ou vindo sem os pais, a gente vai tentar viabilizar também um momento da consulta em que os pais estejam presentes para poder participar do processo. Né? E isso daí se tornou viável no nosso serviço, a participação dos pais se tornou viável com a implementação de um grupo para o atendimento dos pais. Qual era o objetivo desse grupo? A gente viu que muitas das situações que chegavam até nós envolviam dificuldades justamente na dinâmica familiar. Né? A adolescência, como vocês sabem, é uma fase de muita transformação e muitas vezes os pais não conseguem absorver todas essas mudanças que acontecem e às vezes acabam até atrapalhando um pouco, se eles não souberem lidar com isso, o próprio desenvolvimento natural da adolescência. Né? Então, os pais precisavam de ajuda para lidar com temas como autoridade, né? Que é um dilema muito grande para os pais, ou eles extrapolam para um extremo, que é o uso da violência, ou eles passam para outro extremo, que é simplesmente uma negligência, uma permissividade excessiva. Né? Então, encontrar um ponto que os pais podem exercer uma autoridade saudável, sem violência, isso é, digamos, um objetivo a ser alcançado. Né? Além de também ajudar os pais a aproximar na relação com os filhos, de desenvolver um canal afetivo, um canal de comunicação com eles. Né? Esse era o objetivo do grupo de pais, que foi uma ajuda fundamental para o serviço e para os atendimentos que a gente ofereceu para os adolescentes. Próximo. Então, uma consideração a ser feita em relação a isso é a seguinte, né? A adolescência é uma fase dual, né? Ela é ambivalente, ela tem características ambíguas, que é pela própria natureza da adolescência. Se você perceber o que um adolescente sente, ele muitas vezes está sentindo, isso que eu coloquei entre aspas aí, eu não sou uma criança, mas eu também não sou um adulto ainda, né? E isso você vê muito presente. Se você chamar um adolescente de criança, ele se sente ofendido. Né? Se uma mãe chegar e for beijar ou abraçar um filho adolescente no meio dos colegas dele, ele se sente envergonhado, se sente infantilizado. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele também ainda não é um adulto, porque ele ainda não tem toda a autonomia, independência emocional e financeira e a capacidade de se proteger que um adulto
tem. Né? Então, o adolescente ele pode cuidar de si, sim, ele deve, né? Ele tem a capacidade de fazer várias coisas sozinho, e isso tem que ser incentivado porque é parte do desenvolvimento dele, mas ele ainda precisa de cuidadores. Né? E como eu mencionei antes, quando a gente vê casos difíceis de adolescentes com problemas sérios de comportamento, quando não tem cuidador, ou quando o cuidador é incapacitado, ou quando o cuidador é ausente, a gente tem muita dificuldade de conseguir resgatar, de conseguir ajudar, de conseguir oferecer algum tipo de ajuda para esse adolescente. Então, ele precisa de autonomia e independência, e ele precisa também de cuidados e de proteção. E eu acho que talvez por isso, né, faça sentido isso que a gente comentou antes, de que o adolescente precisa sim ser consultado sozinho, né, para poder valorizar toda essa autonomia e independência que ele está conquistando, né, mas também ele precisa da participação dos pais e dos cuidadores, porque ela é importante, lembrando que desde que seja respeitada a confidencialidade do jovem. Então, quando a gente consulta um jovem sozinho, um profissional de saúde, ele vai ouvir algumas coisas que o adolescente vai revelar que os pais não sabem, o que pode ser da privacidade deles. Se depois a gente tiver um momento conversando com os pais, o profissional tem que ter ética e tem que ter o sigilo de respeitar isso daí e não passar a informação que o adolescente passou para o profissional, confiou no profissional, depois passar para os pais, porque isso seria romper com a ética e com o sigilo do qual o adolescente tem direito. Né? Próximo. Então, recapitulando um pouco tudo que a gente falou, né, eu quero citar algumas situações aqui em que é importante falar a sós com o jovem, com o adolescente ou com a adolescente. Por que isso é importante? Então, em primeiro lugar, né, ele ou ela pode precisar de privacidade para falar sobre questões pessoais ou íntimas dele ou dela, né, isso é um ponto. Outro ponto é que pode haver questões que os pais não sabem, né, que não têm conhecimento, ou que os jovens não querem que os pais saibam. Né? Um exemplo clássico disso pode envolver a questão da sexualidade, de uma menina já está tendo relação sexual e os pais não saberem, por exemplo, né? Isso é uma questão. Né? E um terceiro ponto é que pode haver questões que envolvem problemas no próprio ambiente familiar. Né? O ambiente familiar onde o adolescente vive pode estar passando por problemas, pode estar havendo questões que levam o jovem a sofrer ou ter conflitos, né? E que ele não ia revelar isso numa consulta se os pais estivessem presentes na consulta com ele. Né? Então, temas como a sexualidade, que eu já exemplifiquei, ou situações de violência, como abuso sexual, ou adolescente sofrer algum tipo de violência física ou psicológica em casa, esses temas ele não vai revelar numa consulta se os pais estiverem presentes na consulta. É muito pouco provável que ele fale isso. E situações como conflitos familiares, violência conjugal, se o pai bate na mãe, se o pai humilha a mãe, ou se o pai é excessivamente rígido, opressor, né? Isso gera muita angústia no jovem, muito sofrimento. Você tem muitas ameaças em casa, chantagens ou algum segredo familiar. Esse tipo de situação, o ambiente da consulta com o adolescente sozinho favorece a revelação e o pedido de ajuda. Né? Próximo slide. Por outro lado, existem outras situações em que, quando a família não está presente, a gente tem uma dificuldade de acesso para ajudar o adolescente. Né? Então, em alguns momentos, a presença da família ajuda. Por exemplo, tem casos em que o adolescente pode ter uma alteração de comportamento, né? E uma alteração de comportamento que ele tente negar ou minimizar, como, por exemplo, ele está sendo agressivo, rebelde, está mentindo, está cometendo alguns delitos, ou está usando álcool, ou está usando drogas, né? É o tipo de situação que ele não vai chegar para um profissional de saúde e falar de primeira, assim, né? Ele pode já ter sido repreendido em casa por esses atos, ou pode ter sido castigado, ou pode ter apanhado por causa disso, ele sabe que é uma coisa errada. Normalmente ele não chega e fala isso para um profissional de saúde. A única forma da gente ter acesso a essas informações, muitas vezes, é através da família presente também. Né? Outra situação é quando um adolescente está em sofrimento, né, ou em dificuldade, mas ele não consegue pedir ajuda. Né? Por vários motivos ele pode não pedir ajuda, ou por
porque ele não tem ainda autonomia ou iniciativa para ir buscar um profissional de saúde, ou não tem conhecimento de como buscar ajuda, ou não tem maturidade para isso, né? Então, exemplos disso são, por exemplo, um adolescente que está deprimido, que está se isolando, né? Eles são difíceis de buscar ajuda, né? Eles normalmente não procuram. Muitas vezes é a família que procura por eles ao observar que o comportamento deles em casa está diferente. Então, esses são exemplos do quanto que a presença da família também pode ajudar e ser importante quando a gente está atendendo o adolescente. Próximo. Então, antes de falar sobre os casos clínicos, eu só quero frisar, né, que a gente não pode confundir esses dois elementos que eu estou trazendo, a importância de consultar o adolescente sozinho e a importância de também ter a presença da família. A gente não pode confundir isso com o rompimento do sigilo, né? O que o adolescente fala para o profissional de saúde quando eles estão sozinhos numa consulta, isso tem que ser mantido em sigilo, mas não quer dizer que você não possa fazer também uma outra parte da consulta com a presença da família, né? Isso é muito importante. Então eu vou agora contar alguns casos que eu acompanhei para ilustrar um pouco isso que eu estou falando. Então, o primeiro caso é de um adolescente do sexo masculino, de 17 anos, né, cuja consulta inicial foi sozinho com ele, né, e onde ele revelou ser homoafetivo, né, e ter assim, muita angústia por ter que esconder a sua orientação sexual da família. No caso, ele vivia com a avó, né, a tia também participava da educação dele, e ele tinha um quadro de hipertensão arterial, né? Então, ao longo do acompanhamento, ele teve a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, dessa angústia dele para mim, né? E ele só pôde falar isso porque a consulta teve esse momento de privacidade, né? E isso daí fez ele poder elaborar esse conflito dele e chegar ao ponto de, depois de um tempo de acompanhamento, ele revelar esse segredo dele para a tia. E a tia, né, ela foi bastante acolhedora e compreensiva, e isso foi um alívio, ele tirou quase um piano das costas dele, a ponto até da pressão arterial dele normalizar, ele poder suspender a medicação, né, mostrando o quanto que um conflito desses, emocional, pode ter repercussões até na saúde física, né. Próximo. Esse outro caso é de uma adolescente do sexo feminino, né, de 16 anos, que veio consultar por ter tido recentemente uma crise grave de ansiedade. Teve início súbito, surpreendeu a família toda, ninguém entendeu o que estava acontecendo com ela. Inclusive, foi confundido inicialmente com um surto psicótico, tamanha a crise de ansiedade que ela teve. Ela chegou a parar de ir para a escola, não conseguiu mais ir para a escola. Foi uma situação relativamente intensa, né? E numa conversa a sós com ela, normalmente, novamente reforçando essa importância de ter um momento a sós com o adolescente, né, ela revelou ter iniciado a vida sexual, né, e está vivendo muitos sentimentos de culpa, se punindo por isso, né, não dando conta de lidar com esse conflito, né. E aí, a partir do que ela revelou, e de novo, frisando a importância de preservar o sigilo e a privacidade dela, eu nunca contei isso para a família dela, mas eu fui conversar com a família sobre o tema da sexualidade. E eu descobri, que não era muito surpresa até, né, que a mãe tinha uma situação muito delicada em relação à sexualidade, né? Ela era muito repressora em relação a esse assunto, né? Ela tinha uma formação muito rígida religiosa, né? Ela tinha sido ela mesma vítima de abuso sexual na infância e tinha vários conflitos em relação à sexualidade dela no casamento. Então, num ambiente desse, né, contextualizando os sintomas que a adolescente apresentou, né, a gente pode entender um pouco o que ela estava vivendo. Então, por um lado, nesse caso, né, sem a consulta sozinho com o adolescente, provavelmente a gente teria dificuldade de acessar o problema e descobrir o que estava acontecendo. Mas aí, ao mesmo tempo, nesse caso, a participação da família e o esclarecimento do contexto familiar também foram fundamentais para entender a dinâmica do problema, né? Próximo caso. Aqui agora já são dois casos que eu vou ilustrar a importância, né, da presença da família em algumas situações. Esse caso é de uma adolescente, uma pré-adolescente, né, do sexo feminino, né,
que veio consultar com o pai. Então, ela dificilmente já viria sozinha, por uma demanda própria dela, né, nessa consulta. O pai que trouxe por ter observado uma mudança de comportamento nela, de duração de 1 ano, caracterizado por sintomas relativamente graves, né, de automutilação, ela se mordia, ela se cortava, né, de destruir coisas em casa, ela pegava a tesoura e cortava suas próprias roupas, inclusive de botar fogo na casa, né, nas coisas. Ela chegou a botar fogo na casa, a casa pegou fogo, inclusive, descobriram que foi ela depois. Né. Então ela passou a ficar muito agitada, se isolar. Antes ela sempre tinha sido boa aluna, mas nos últimos meses o rendimento escolar caiu muito. Né. Ela sempre tinha sido uma criança normal antes desses problemas começarem. Mas na conversa com ela sós, eu não consegui obter muito mais informação sobre o problema. Foi numa conversa com o pai em separado que eu vim a descobrir, né, que ela a mãe tinha adoecido de câncer nesse período de 1 ano, fazendo tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e com isso não só toda a situação da doença da mãe perturbou a filha, como também o fato da mãe não estar disponível para ela, do pai estar disponível só para cuidar da mãe, ela ficou um pouco abandonada afetivamente e depois com o falecimento da mãe, aí o quadro se consumou de uma vez. Né? Então, mais um caso ilustrativo aí da importância, às vezes, da presença da família na consulta. Não só para dar informações, mas também esse pai participou do grupo de pais, esse pai aprendeu a formas de lidar com a filha para se aproximar, para criar um vínculo afetivo mais estreito com ela e dar o suporte que ela precisava para poder superar esse luto que foi muito difícil para ela. Próximo. E um último caso, só para poder finalizar, né, esse é um caso de um menino de 12 anos, né, do sexo masculino, que veio à consulta trazido pela mãe, relatando que o filho estava muito ansioso, que ele sempre estava gritando e falando alto com ela, né? Que até para tomar banho ele era tão ansioso que ele destruía o sabonete, costumava ficar com raiva, ser agressivo, principalmente quando contrariado, tinha hábito de morder coisas, de tanta ansiedade, roía unhas, tinha bruxismo à noite. E também, nesse caso, a conversa sós com o adolescente não foi muito produtiva para tentar esclarecer a situação que ele estava vivendo. Mas o relato da mãe ajudou, né? Dizendo que o pai do menino foi preso quando ele tinha 9 anos, que até essa idade ele conviveu com muita violência em casa, o pai batia na mãe, batia nele, né? E a mãe ainda revelou que o menino chegou a comentar com a mãe, numa época, né, que ele se sentia muito culpado por não ter protegido a mãe e o pai. Então o menino ainda estava carregando um peso, de uma responsabilidade que não era dele, né, de ter que proteger a mãe dessa violência. Né? Então, essa participação da mãe na consulta foi fundamental para contextualizar um pouco o sofrimento desse jovem e os sintomas dele, e elaborar um plano terapêutico que pudesse funcionar. Tá? Então, isso é o que eu queria apresentar. Né? Eu acho que agora a gente vai abrir para perguntas, né? Tem perguntas? Bom, com relação às perguntas, muitas das perguntas que vieram dizem respeito ao amparo legal. O Ministério emitiu uma nota técnica, vocês podem ter acesso, e essas perguntas vão ser respondidas no ambiente da comunidade prática. Tá? Em relação a uma das perguntas sobre os casos clínicos, né, se esses adolescentes vieram acompanhados dos pais. Então, primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa em relação a esses casos clínicos. Tá? Tem um elemento que eu não coloquei aqui na palestra, que é fundamental para o atendimento a adolescentes, que é a questão da continuidade. Né? Em uma consulta, é muito difícil você ter resolutividade para as principais demandas que os adolescentes trazem, que as famílias trazem. Então, esses adolescentes, o primeiro caso do menino de 17 anos, né, com hipertensão arterial e um conflito em relação à sua orientação sexual, esse adolescente veio sozinho inicialmente na consulta, mas em umas consultas veio sozinho, em outras veio com a avó e em outras veio com a tia. Né? Foi um acompanhamento que foi feito ao longo de mais de 1 ano. Né?
Todos os outros casos, os adolescentes vieram com a família, mas houve momentos da consulta em que eles foram atendidos separados, sozinhos, inclusive permitindo revelar algumas das questões que foram fundamentais para o diagnóstico e para o tratamento. Tá? Que outra pergunta? Como é formada a equipe, por que profissionais? Então, como eu falei antes, a equipe, na verdade, em 2004, quando esse serviço começou, a equipe era eu. Né? Então, eu sou pediatra, né? Eu fiz um curso de especialização em saúde de adolescentes e fiz alguns cursos na área de psicoterapia em função da necessidade para poder lidar com a realidade do atendimento adolescente e as famílias, né? E uma das formações que eu acho que me ajudou mais para poder lidar com os adolescentes foi a formação em terapia familiar sistêmica, né? Justamente para poder lidar com as dinâmicas familiares, com as famílias, com os conflitos relacionais e com as situações, muitas das quais eu descrevi aí. Então, inicialmente era uma equipe, era eu e eu, né? Depois, eu consegui que a gente conseguisse incorporar no serviço uma assistente social e, posteriormente, mais uma pediatra, né? E aí a gente conseguiu montar outras atividades no serviço que não eram só o atendimento em consultório. E aí a gente montou um grupo de pais, que eu mencionei, que foi, digamos assim, fundamental para o serviço, porque muitas das questões que apareciam na dinâmica familiar, quando os adolescentes viam, eram questões relacionadas à dinâmica familiar, a questão, um tema muito comum é o adolescente que quer fazer tudo, que não aceita limites, que os pais não sabem como lidar, e aí você percebe que esse problema vem desde a infância, que o menino foi acostumado a ter as vontades satisfeitas, os pais não tinham costume de colocar limite, de colocar regras, ou de ter autoridade. Então, numa consulta, a gente não conseguia resolver tudo isso. Quando a gente criou o grupo de pais, isso daí foi uma grande solução, porque a gente atendia no consultório e encaminhava os pais para lidar com essas questões de dinâmica familiar, de relacionamento intrafamiliar no grupo de pais. E aí os pais começaram a perceber no grupo de pais que eles eram capazes de resolver muitos dos problemas que eles vinham pedir ajuda, na medida em que eles aprendiam as coisas que a gente ensinava lá no grupo, né? Como se aproximar dos filhos, né? Assim, uma das coisas que a gente vê muito frequentemente nas relações é os pais criticam muito, os pais reclamam muito, os pais cobram muito, os pais não têm paciência, os pais brigam, os pais às vezes batem, né? Então, quando os pais começam a aprender novas formas de se relacionar com os filhos, o sistema familiar muda, o ambiente familiar do jovem muda, ele começa a se sentir mais seguro nesse ambiente familiar, as relações mudam, e com isso ele vai melhorando até de questões de comportamento, né? Então, uma outra pergunta aqui, como é o atendimento à família? Então, o atendimento à família acontece no grupo de pais, né, por um lado, e na consulta por outro, porque na consulta, como eu falei, a consulta ela costuma ter, dependendo da demanda, dois momentos, um momento só com o adolescente e um momento com a família, né? Então, nesse momento com a família, a gente ouve os dois lados, e isso é muito importante, porque quando você vai falar com a família e com o adolescente, muitas vezes você vê que a visão do problema, do ponto de vista do adolescente, é uma, e do ponto de vista da família é outra. E não é que um está certo e o outro está errado. É que são pontos de vista diferentes, né? E que é importante que os dois pontos de vista possam se comunicar entre si para você ter um denominador comum, né? E isso é uma questão de conversa, de diálogo, e o grupo de pais ajuda muito os pais a poderem também receber ajuda nesse sentido. Bom, essa questão, tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez ela seja mais adequada para responder depois, né? Por ser justamente aquilo que a gente falou antes relacionado a... Oi? A nota técnica pode ajudar a responder.
Bom, eu acho que é isso, né? As demais perguntas que não tiveram oportunidade de serem respondidas aqui, a gente vai procurar responder através da comunidade de práticas. Ok? Eu agradeço a presença de todos, né? Espero ter sido de alguma ajuda aí para quem tem interesse ou oportunidade de trabalhar com adolescente. E meu e-mail está aí, se alguém quiser se comunicar comigo, eu estou à disposição. Só um minutinho que vai continuar. A gente as apresentações vão ser disponibilizadas também no Comunidade de Práticas, a gente pode encaminhar por e-mail, para vocês estarem participando, a gente está com o e-mail de todos. A gente vai projetar aqui os links, tanto da Comunidade de Práticas, que a gente abriu para continuar o diálogo, não só sobre atendimentos acompanhados dos pais, mas para outros temas também. A web palestra é uma estratégia da agenda para o jeito de cuidar. A gente está pensando em fazer uma vez por mês e abrir com testes com mais de 1 hora, para a gente não passar por mais nenhum tipo de constrangimento e esvaziamento da sala. Parece muito bacana que vocês estejam participando. Pode passar, Jéssica, por favor. Então, a nossa ideia é construir cada mês uma web palestra e por isso a gente também quer a sugestão de vocês, do pessoal que está no serviço, nas coordenações, de temas que sejam importantes em relação à saúde integral dos adolescentes e jovens, né? Então, vocês podem mandar sugestão de tema para a web palestra no e-mail do adolescente, então adolescente@saude.gov.br, e no título do e-mail colocar sugestão de tema para a web palestra. Todas as pessoas aqui que estão... Então, a gente vai ficar recebendo e vai dando feedback para vocês. Todo mundo que participou vai ser certificado, tá? Então, eu gostaria que, por favor, caso tenham assistido mais pessoas com o mesmo link, no mesmo espaço, como nós estamos aqui, está quase a coordenação inteira, que façam uma lista de presença, tá? Com nome, CPF, e-mail e assinatura, escaneie e encaminhe para o e-mail do adolescente também, porque a gente tem que encaminhar para o Unifesp para fazer a certificação, tá? As demais perguntas, a gente vai, como a gente já falou, vai encaminhar no Comunidade de Práticas, a gente anotou todas as perguntas, e vamos responder lá, tanto a doutora Marinês quanto a doutora Marcelo vão responder, né, naquilo que lhes cabe de conhecimento, né, e que tem maior ênfase, para poder responder. Talvez algumas coisas ainda estejam em jurisdição, né? Creio que nem todas as perguntas a gente tem respostas, então a gente também vai construindo junto essas respostas. E chamar vocês também para participar do laboratório de inovações, que está o edital lançado, então quem tiver experiências bacanas, quiser contato do laboratório. Acho que temos mais alguma coisa. Aí eu gostaria muito de agradecer ao Marcelo, que veio aqui e com toda a solidariedade está com a gente, né, compartilhando o conhecimento dele. A doutora Marinês, que provavelmente não está nos escutando, mas também agradecer muito a participação dela e a parceria que ela tem há longo tempo com a saúde de jovens e adolescentes. E dizer para vocês que o link também vai estar disponibilizado em breve, né? Todas as 2 palestras foram gravadas, a gente vai disponibilizar tanto para aqueles que participaram quanto para os que não participaram, não estavam inscritos. A gente vai disponibilizar o link para assistir quando quiser, e aí vocês podem divulgar. Tá? Bacana, ó, a Marinês está escutando, está nos assistindo, e Marinês, muito grata pela sua participação e parceria. Então é isso, gente. Boa tarde e até